E hoje eu quero traçar com vocês o plano evangelístico de Lucas. Lucas, na verdade, ele trabalha com 2 volumes. Ele escreve o Evangelho e ele escreve a história da igreja, o prosseguimento da obra de Jesus por meio dos apóstolos. Então, o evangelista retrata Jesus, seus feitos, aquilo que ele representa para toda a humanidade, e depois que ele é assunto aos céus, ele dá continuidade mostrando os acontecimentos que sucederam por meio dos apóstolos. O intuito desse evangelho é mostrar a salvação. Jesus aqui é retratado como o Salvador do mundo inteiro. Ele é aquele que veio alcançar todos os povos. Ele veio trazer a salvação para todas as pessoas. A chave hermenêutica no Evangelho se encontra no Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão está no capítulo 2, versículo 30 a 32, que diz o seguinte: Pois os meus olhos já viram a tua salvação, luz para revelação aos não-judeus, aos gentios, que são os não-judeus, e para a glória de Israel, teu povo. Essa referência à salvação para os gentios ou os não-judeus é repetida em Lucas, capítulo 3, versículo 6. Então, o objetivo de Lucas, de forma narrativa, de forma bem elaborada, porque ele era um médico, ele era uma pessoa instruída, ele escreveu com muita propriedade, com muita dedicação, com muita apuração, ele apurou os fatos e ele traçou essa ideia de anúncio. Ele queria anunciar a salvação. Então, a primeira parte que nós podemos destacar é que o Evangelho de Lucas, ele traz o anúncio da salvação, ele traz as boas novas. Então se concentra no seu primeiro momento nessa grande dádiva de Deus, que é o Evangelho, a boa notícia de salvação. E o enfoque dessa boa notícia de salvação que o evangelista Lucas nos traz, está sobre 2 aspectos. As boas novas são de alegria, trazem essa salvação sobre 2 aspectos. Primeiro, cancelamento da culpa e a concessão do Espírito. Então, esses 2 aspectos, Deus trouxe salvação, e essa notícia é boa, é maravilhosa, é evangelho, é de alegria, são boas novas, porque nos traz o cancelamento da culpa. Deus, por meio de Jesus Cristo, ele traz o cancelamento de toda a nossa culpa. O pecado é perdoado, nós somos aceitos por Deus, por meio de Jesus Cristo. Então a culpa é eliminada. E o evangelista Lucas vai mostrar isso em várias partes do seu evangelho. Ele mostra Jesus contando aquelas parábolas, que o pastor vai à procura da ovelha que está perdida, a mulher vai varrer toda a casa procurando a dracma que se perdeu, e o pai recebe o filho que havia se perdido, havia se extraviado, e o pai o recebe com festa, com alegria. Então, perdão traz alegria, nós estamos felizes. Esse é o anúncio da alegria, porque o pecador ele é perdoado. Deus alcança todas as pessoas, Deus vai em busca do perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o primeiro aspecto das boas novas, cancelamento de culpa. O segundo aspecto é a concessão do Espírito Santo. Por meio desse cancelamento de culpa, Deus derrama em nossos corações o seu Espírito. Há um novo nascimento. Ele vai falar isso lá em Atos, que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Então Deus derramou do seu Espírito sobre todo ser humano, sobre todas as nações, sobre todas as etnias, sobre todas as pessoas.
Então, esses dois aspectos, cancelamento de culpa e concessão do Espírito Santo. Segunda coisa abordada nesse evangelho é que Jesus é o único Salvador. Então, Jesus é o único Salvador. Nós vamos perceber essa chave hermenêutica em Atos, no capítulo 2, quando Pedro faz aquela sua primeira pregação ali. Ele diz que não há outro nome no céu nem na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Então essa é a ideia. Jesus é o único Salvador. A salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Não há outro nome, nem no céu nem na terra pelo qual importa que sejamos salvos. E o anúncio de Simeão é esse, que Jesus é a luz. Jesus é a luz, é a salvação, a revelação aos não-judeus e a glória do povo de Deus. Então essa palavra, ela fica bem centralizada no Evangelho de Lucas. Jesus é o único Salvador. Jesus é a salvação para o mundo. E voltando um pouquinho, eu acho importante a gente destacar a questão do Espírito Santo. Esse evangelho, por exemplo, é o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo. Ele vai falar diversas vezes, vai dizer que Jesus exerceu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Aqui no capítulo 3, versículos 22, 41, 14 e 18. Só Lucas descreve a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o desenvolvimento subsequente da missão cristã. Então, é importante voltar para lembrar isso, que esse evangelho é o evangelho que mais destaca a pessoa do Espírito Santo. Pois bem, continuando no segundo aspecto, ou segunda ênfase dada nesse evangelho por Lucas, é que Jesus é o único suficiente Salvador. Ele é o único Salvador, não há outro meio, não há outro nome no céu nem na terra pelo qual importa que sejamos salvos. O terceiro aspecto, a terceira abordagem desse evangelho, ou desses dois volumes, porque na verdade Lucas e Atos, eles têm o mesmo propósito, anunciar a salvação. Então o propósito é o mesmo. Um narra a história de Jesus enquanto estava aqui conosco, o outro narra a história dos apóstolos, Jesus já ressurreto, mas a obra continuando e vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas para a glória de Deus. O terceiro aspecto é que essa salvação que vem como cancelamento de culpa, vem como concessão do Espírito Santo, que vem por um único homem, por um único Salvador, por uma única pessoa, ela é de alcance global. Olha que coisa interessante. Então essa ideia que é passada aqui nesse momento, que a salvação é de alcance global. Ela alcança todas as pessoas, ela inclui todos os seres humanos. E esse evangelho, ele é evangelho da inclusão. A gente pode perceber isso claramente. Stott vai falar sobre isso, ele vai destacar aqui, vai enumerar. Eu fiz as minhas anotações. Ele vai enumerar que Jesus, nesse evangelho, ele é aquele que inclui. Ele vai incluir as pessoas que estão à margem da sociedade, as pessoas que eram excluídas, as pessoas que não eram aceitas pela cúpula, pela religiosidade daquela época. E quais são essas pessoas? Nós temos aqui uma lista, enumerei, anotei. Nós temos enfermos, sofredores. Jesus estava sempre entre os enfermos. O evangelista Lucas vai até usar termos médicos, mostrando que Jesus estava ali interessado em cuidar dos enfermos. Jesus estava entre eles para ter esse cuidado. Leprosos, Jesus estava cuidando. Jesus estava entre as pessoas que sofriam, as pessoas que eram mais necessitadas naquele momento. Também nós podemos citar Jesus incluindo mulheres e crianças. Jesus inclui nesse ministério dele aqui na terra mulheres e crianças. Por exemplo, as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Você vai saber isso aí lá no capítulo 8.
Jesus trata as crianças como criancinhas. A narrativa traz essa expressão, criancinhas. Deixai vir as minhas criancinhas. Jesus pega uma criança, coloca do seu lado e diz que quem não se assemelhar àquela criança não tem parte nos céus, no reino de Deus, não tem parte, não pode ver a glória de Deus. Então essas coisas que vão sendo traçadas no Evangelho de Lucas, mostrando qual a finalidade dele. Que Jesus era um Jesus que incluía todas as pessoas. Então essa é a palavra de Deus nesse momento que você reflita. Jesus inclui pobres e oprimidos, Jesus inclui publicanos e pecadores, Jesus inclui samaritanos e gentios. Então vamos percebendo isso no Evangelho de Lucas. Jesus incluindo os publicanos. Os publicanos era uma classe social repudiada, porque era o judeu que cobrava impostos a um judeu para Roma. Então era tido como traidor. E os pecadores aqui mencionados eram as pessoas que ignoravam a lei, não estavam preocupadas em obedecer os mandamentos, seguir aquilo que a religiosidade ou a religião judaica trazia. Então essas pessoas eram rejeitadas, elas eram deixadas de lado. Prostitutas, pessoas que viviam nas bebedeiras, pessoas que viviam assim de forma desregrada. E Jesus foi considerado como amigo dessas pessoas, amigo de pecadores, amigo de beberrão, né? Então, Jesus está junto dessas pessoas. Ele inclui essas pessoas no seu convívio de amizade, no seu círculo de amizade. Então, os samaritanos eram uma raça desprezada, porque na época que Israel, o rei do norte, foi levado para o cativo pelos assírios, a Assíria trouxe várias nações e colocou nessa região, no reino do norte, né, a região que Samaria era a principal cidade. Então ali ficou um povo misturado, um povo místico, um povo contaminado, vamos assim colocar. E Jesus inclui o samaritano, colocando ele como exemplo, um exemplo de misericórdia. Então o samaritano e todos os gentios, todas as pessoas que não são de Israel, Jesus inclui. A genealogia, por exemplo, Lucas traz uma genealogia não de sua descendência real, trazendo a raiz genealógica do rei Davi, e sim, ele traça a genealogia começando de Jesus e indo até Adão. Então mostrando que Jesus é realmente um homem, e Jesus, a face de Jesus aqui, o mundo inteiro, são todas as pessoas espalhadas por toda a face da terra e ao longo de toda a história. Veja que coisa interessante. Então nós vamos recapitular, porque o tempo é pouco, não quero fazer vídeo muito grande para que as pessoas não fiquem assim desmotivadas de vê-lo. Então, recapitulando, esse evangelho é o evangelho em que Jesus é apresentado como o Salvador do mundo inteiro. A chave, a palavra-chave é salvação. O versículo hermenêutico é o Cântico de Simeão. E ele está acoplado a Atos. São 2 volumes com a mesma finalidade, mostrar a salvação a todos os povos. Então essa salvação, ela tem um aspecto que é cancelamento de culpa, por isso traz alegria, e concessão do Espírito Santo. Por isso também traz alegria, porque com o Espírito Santo em nossos corações nós temos acesso a Deus, nós somos parte da família de Deus. Jesus é o único Salvador, não há outro nome dado no céu nem na terra pelo qual importa que sejamos salvos. E essa salvação é de alcance de todos os povos, porque Jesus inclui todas as pessoas. Não importa se é pobre, se é rico, se é samaritano, se é judeu. Então, Jesus vai ao encontro do sofredor, Jesus vai ao encontro do oprimido,
do menos favorecido, ele não leva em conta sexo, ele não leva em conta idade, ele não leva em conta posição social, ele não leva em conta raça, cultura. Jesus quer salvar a todos e ele é o salvador de todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos ter essa mesma mentalidade, essa mesma ideia de que Jesus quer alcançar o mundo inteiro e que nós precisamos pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Essas boas novas precisam ser anunciadas ao mundo inteiro. Deus nos ilumine, Deus nos capacite a sermos esses anunciantes das boas novas, da salvação em Cristo Jesus, para que as pessoas recebam o cancelamento dos seus pecados e recebam o Espírito Santo dentro dos seus corações e possam ter sempre essa ideia que Jesus é o único Salvador e venha ser proclamadores desse Evangelho para o mundo inteiro. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.